Lula e Bolsonaro travam a disputa eleitoral para 2026. Começa agora JBR News. Eu, se fosse o presidente Lula, não disputava a eleição em 2026. Essa frase foi dita por um experimentado parlamentar de oposição ao JBR News na tarde de quarta-feira. Ela se referia aos números da última pesquisa Quest. Na quarta-feira, a pesquisa Quest apontou o governo Lula com uma desaprovação de 56% e uma aprovação de 41%. Ou seja, aqueles que desaprovam o presidente Lula, o governo do presidente Lula, já são um percentual de 15 pontos percentuais acima daqueles que aprovam. Ou seja, um número bastante grande, e essa popularidade ela vem caindo ao longo do tempo nas pesquisas. Então, qual o raciocínio desse parlamentar de oposição experimentado? Lula vai correr o risco de, em 2026, aos 81 anos de idade, terminar a sua carreira, uma carreira de sucesso. Ele já foi o presidente mais popular da história, com uma derrota? Esse é o ponto de interrogação que esse experimentado parlamentar de oposição colocou. Embora hoje, quinta-feira, numa continuação dessa mesma pesquisa, continuação eleitoral, a pesquisa Quest ainda aponte Lula como favorito para a eleição de 2026. Ele tecnicamente empata com Bolsonaro, Lula com 44%, Bolsonaro com 40%, e vence de todos os demais nomes colocados ali na pesquisa como alternativas da oposição. Ele vence 7 alternativas de oposição que foram colocadas na pesquisa. Vence Michele Bolsonaro, vence o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vence o governador do Paraná, Ratinho Júnior, vence o coach Pablo Marçal, vence o deputado Eduardo Bolsonaro e vence o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Agora, o que ocorre é que mesmo Lula aparecendo na frente com relação a todos esses nomes, alguns desses nomes cresceram muito. Tarcísio de Freitas cresceu, com relação à rodada anterior da pesquisa, de 26% para 34%. E Ronaldo Caiado cresceu de 20% para 30%. Ou seja, a margem de vantagem de Lula vai caindo. Agora, o que a pesquisa mostra, principalmente, voltando ao que disse esse experimentado parlamentar de oposição ao JBR News? A disputa ainda segue, sendo, aos olhos do eleitorado, entre Lula e Bolsonaro. E Bolsonaro é hoje um nome que está inelegível. Ele é condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, não pode, em princípio, disputar a eleição de 2026 e responde a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe, que também, muito provavelmente, ainda vai complicar mais ainda a sua situação. A expectativa é que, ao final desse processo no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro saia dele condenado, e, sendo condenado, ele provavelmente poderá ir preso. Enfim, mas o Bolsonaro, apesar de toda essa situação, continua tentando reverter essa situação. Aí, ele não tem muita chance de conseguir reverter na justiça, tenta fazer uma reversão no campo da política, com o projeto de anistia aos presos do dia 8 de janeiro de 2023, e agora por um outro caminho ali que a oposição começa a tentar, que seria uma sustação do processo, aprovando essa sustação do processo na Câmara dos Deputados, porque entre os acusados, os réus ali, está
um deputado federal, que é o deputado Alexandre Ramagem. Agora, todas essas possibilidades políticas, elas também são muito pouco prováveis. O projeto de anistia está patinando na Câmara, não avança. E a possibilidade da Câmara vir a aprovar essa sustação do projeto para beneficiar Alexandre Ramagem, não aí talvez muito por causa de Alexandre Ramagem, mas justamente porque isso poderia vir a beneficiar o Bolsonaro também é muito remota, também é muito pequena. Enfim, então as possibilidades são poucas, mas Bolsonaro não abre mão dessa tentativa de reverter essa situação. E ele não abrindo mão, ele não abre espaço para que esses outros nomes da oposição possam, de fato, deslanchar as suas candidaturas. O nome que aparece em todas as pesquisas como alternativa mais provável, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o mais amarrado para fazer o início de uma candidatura à revelia de ter o aval de Bolsonaro, porque ele está muito ligado a Bolsonaro. Então, ele faz todo um discurso de apoio a Bolsonaro que trava a sua possibilidade de deslanchar a sua candidatura. Então, isso trava, pelo lado da direita, a corrida eleitoral, que esses nomes ali avancem. E pelo lado de Lula, toda essa situação de queda de impopularidade e o fato dele já ter uma idade avançada, hoje tem 79 anos, se disputar a próxima eleição com 81 anos, trava também, porque, enfim, a popularidade vai caindo. Lula já deu algumas sinalizações de que pode vir a considerar a idade como um impedimento para disputar a eleição em 2026, mas enquanto Lula segue no páreo, nenhum nome de esquerda, nenhum nome do seu campo também se atreve a entrar na disputa disputando com ele. Quer dizer, uma alternativa à esquerda só viria a aparecer se Lula não viesse a ser candidato. Então, como Bolsonaro, por um lado, segura as possibilidades de direita e Lula, por outro lado, segura as possibilidades de esquerda, o cenário eleitoral para 2026 fica a essa altura completamente incerto. Esse experimentado parlamentar de oposição dizia que é como uma meteorologia que não fosse capaz de prever se em 2026 vai chover, vai fazer sol, vai nevar, enfim, o que vai acontecer. Nada disso é possível de se saber, porque esses dois atores que, ao longo dos últimos anos na política brasileira, polarizaram os sentimentos do eleitorado brasileiro, não definem o que eles irão fazer na próxima eleição presidencial. Enfim, esse é o quadro, um quadro absolutamente incerto que a gente vai acompanhando aqui de perto para trazer para você sempre a melhor análise, a melhor informação. Deixando aquele convite, o que você acha disso tudo? Qual é a sua posição? Para onde o seu coração de eleitor aponta na disputa eleitoral de 2026. Comenta aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.